Ricardo Almeida. O Temer está perguntando, o Temer oficial aqui está perguntando no canal, é verdade que o Arthur pode ser preso ou é clickbait? Olha, Eu entendo sim. não é clickbait não, assim, também não vamos diminuir a importância da denúncia, essa é uma denúncia oficial, entendeu? De promotores do MP. Não, e Então, assim, mais. isso tem uma gravidade, a denúncia não tem pé nem cabeça, mas o fato que a denúncia esteja aí é um problema, é um problema sério. Então, assim, é Ah, possível que tenha consequências? Talvez, vai saber. lembrando, o que eles fazem aqui, todo esse jogo imbecil, burro de palavras, é para fazer uma equiparação com o racismo, que é um crime inafiançável de reclusão de 2 a 5 anos. Ainda no Uhum, caso do Arthur, com uhum, agravante, como se ele supostamente tivesse publicado nas redes sociais dele, que é uma imbecilidade assim, sem tamanha. Então é isso. Ele poder, ele pode, mas assim, a gente tem que ter acho que o mínimo de fé ainda no Brasil, que por mais que existam pessoas que acreditam e que estejam em cargos de poder e escrevem esse monte de coisa, a gente tem que esperar que tem que ainda há pessoas sérias aqui, né? A denúncia contra o Arthur foi a primeira, né, do turismo sexual, foi arquivada por uma juíza, né? uhum, Então, uhum. espera-se que esse daí tenha o mesmo trajeto. Mas se não tiver, ele pode ser preso sim por isso. É, nossa, se isso É, acontecer, seria realmente uma coisa insanamente absurda. Insanamente é. absurda. Mas, enfim, a Meu esquerda caro Ricardo também está Almeida. tentando. Oi. Eu não estou sabendo os detalhes, mas eu vi alguns comentários que a esquerda está tentando emplacar aquele PL da censura de novo, né? Eles estão querendo voltar com isso Eu vi alguns na calada da comentários noite. também sobre isso, de que eles tentam pautar o PL 2630 não mais na fórmula do 2630, né? Porque o 2630, que era o PL da censura, ele ficou muito estigmatizado, graças também ao trabalho que nós Uhum, fizemos aqui ao longo de semanas durante esse ano para barrar esse projeto, para explicar esse projeto. Nota técnica para cá, apresentação, mostrar em live, falar, entrevista. A gente fez um trabalho hercúleo esse ano para barrar esse projeto. Então, o que eles fazem? Olha, não dá para passar esse projeto, mesmo que seja. Talvez até dê, né, na calada da noite, mas é melhor não. Vamos fazer de outra fórmula. Então, o que se discute é separar os pontos ali do PL da censura e tentar passar em vários projetos diferentes, né? Essa é o que se pensa. Lembrando que essa é a última semana aí legislativa do ano e geralmente é nesse final de ano que passa um monte de aberração, né? uhum. Eu acho, Renato, que a esquerda não vai abandonar esse projeto jamais, né? Assim, essa é a minha opinião. Eu não acho que eles vão abandonar a ideia de censurar a internet de jeito nenhum por uma questão política muito simples, não? O cálculo que subsiste por detrás disso é um cálculo básico, óbvio e inevitável a qualquer pessoa que tem um pensamento estratégico na esquerda. Eles sabem, todo mundo sabe, que a direita tem a sua força na internet. Os meios de comunicação que nós dispomos, tirando a Jovem Pan, do qual agora o Renato é um comentarista fixo, tirando a Jovem Pan e tirando alguns pequenos enclaves onde a direita tem alguma força, então eu falo aqui da editoras como Realizações, Vídeo Editorial, né, que são editores de livros no Brasil, algumas revistas também que tem, Revista Oeste, Cruzoé, alguns sites, poucos, né? Você tirando isso que é muito pouco, que é mínimo, todo o meio de comunicação da direita está na internet. Então, assim, se você tiver uma maneira de censurar a internet e produzir algum critério montado, seja ele qual for, que permita você calar a boca dos seus opositores, já era. É fim de jogo mesmo. E isso, portanto, é a coisa mais grave que nós temos no horizonte. É muito importante que o MBL esteja sempre concentrado em enfrentar o projeto da censura e qualquer derivativo desse projeto, porque nós, mais do que defendemos a liberdade de expressão no país, a gente está defendendo a nossa liberdade mesma.
Nós estamos defendendo a possibilidade de nós fazermos política. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer política nenhuma. Nós temos, inclusive, uma eleição aí em 2024 que a gente pretende eleger alguns candidatos nossos fora de São Paulo, pela primeira vez ter eleição de gente nossa fora de São Paulo, gente de confiança. Não estou falando picareta, né? Picareta já teve muito. Mas gente de confiança, gente mais séria, que tem engajamento com propósito, e a gente vai conseguir fazer isso. E nós vamos conseguir fazer isso graças à internet, graças aos vídeos, ao material viral que tem sido feito por todos os nossos candidatos, Beto, Rostenaro, Batista e tal. Sem isso, é fim de jogo. E a esquerda sabe disso. E por isso, isso me preocupa um pouco, porque óbvio, eu sei que há outros interesses fora os nossos, como, por exemplo, o interesse das próprias plataformas digitais, das próprias empresas que são donas das redes sociais. Existe o interesse de salvaguardar o espaço delas, eu sei disso. E é bom que seja assim, né, porque são empresas muito poderosas, de âmbito global, mas, ao mesmo tempo, nós não temos tantos defensores no nosso campo, sabe? Se a gente olha assim de forma panorâmica para as grandes forças atuantes no país, pô, a gente tem toda a política ali do centro, os partidos tradicionais, eles não usam muito a internet, então para eles não é uma coisa que conta tanto assim. A esquerda que hoje tem uma inserção na internet, sobretudo é a esquerda comunista, mais à esquerda, que obviamente representa uma franja da esquerda brasileira, uma franja mais radicalizada, que, veja, não é benquista para muita gente da esquerda mais mainstream. Então, a esquerda mais mainstream, petista e tal, não quer muito saber desses novos movimentos que estão aparecendo aí, Unidade Popular, PCB, tá, não quer. Por quê? Porque são movimentos que estão ali exercendo uma pressão programática contra eles, que podem pegar certos votos, né, que podem começar a fazer vereadores, depender da estratégia que eles vão fazer, tudo através da internet, mais ou menos nos termos em que nós fazemos e que o bolsonarismo fez. Então, da parte da esquerda que tem uma atuação parlamentar, que tem mais força, também não há interesse em defender a liberdade na internet. Então, isso significa que não existem tantas forças assim do nosso lado, do lado de quem não defende a censura. As forças estão do outro lado. STF nem precisa falar, né? Assim, é um horizonte do STF produzir algum tipo de regulação da internet. O Alexandre de Moraes deu uma declaração claríssima sobre isso. Disse: olha, a internet é uma terra sem lei, né? O que está acontecendo na internet é muito perigoso para a democracia, blá, 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 pipipi, popopó. Temos, portanto, que criar algum tipo de legislação aí. Toda a galera do judiciário tende, é natural, a tentar ampliar legislações em todos os setores. Porque quanto mais legislação você tem, mais poder o juiz que dá a sentença em cima da legislação naturalmente vai ter. Portanto, é do interesse deles também ter uma legislação aparatosa que pegue aí todos os setores, todas as áreas da atividade humana. E isso não isenta, obviamente, a internet. Então, eu acho o seguinte: eu acho que a gente tem um horizonte de luta permanente em relação a isso aí. Não acho que o PT vai arredar o pé disso nunca. Tipo, não vai agora, não vai no próximo ano, não vai até o final do governo, se eventualmente se reeleger, não vai depois da reeleição, se voltar ao poder, se outra esquerda voltar ao poder federal, vai voltar a isso. Os caras não vão deixar a internet livre do jeito que está. A única possibilidade disso não vir a ocorrer, na minha opinião, seria se a direita murchasse na internet e a esquerda passasse a tomar todo o espaço. Se tivesse uma esquerda muito poderosa na internet, uma direita muito fraca, aí realmente eles poderiam abandonar essa pauta definitivamente. Do contrário, eles não vão abandonar. Isso é um horizonte necessário da luta deles. E eles sabem as consequências. As consequências disso para o jogo político no Brasil e fora do Brasil são portentosas, são imensas as consequências, porque elas são assimétricas. Elas, de um lado, basicamente destroem um campo político inteiro, que é o nosso, e do outro lado, elas afetam, né, marginalmente um outro campo. Elas afetam marginalmente um outro campo, elas dificultam a comunicação, tá? Mas é um efeito marginal.
porque o campo se mantém, dado que este campo, o campo da política tradicional e o campo da esquerda, não necessita tanto da internet assim para a formação do voto, que é, afinal de contas, aquilo que importa. Por isso, eu também sou da opinião que, mais do que nunca, quando nós tivermos o partido missão, a gente tem que fazer o seguinte: a gente precisa ir município a município, fazer uma revista de todos os municípios do Brasil, tentar pegar todos os bons quadros políticos que nós temos aí espalhados pelo país, e esses quadros existem. Né? Nós tivemos a felicidade, a honra de trazer dois quadros políticos, que é o Pedro Duarte. É o Pedro Duarte um pouco menos, porque o voto dele, de qualquer maneira, é de internet também, né? Mas ele não era um quadro do MBL, era um quadro do Partido Novo, e o Rafael Macris. O Rafael Macris, este sim, esse é um quadro da política tradicional de Americana, a cidade dele, a cidade da família dele, que se integrou ao projeto MBL depois, mas que já tem uma base lá. Então, o que o Macris está fazendo, em termos de rede social, é potencializar um voto que ele já possui. Ele não está partindo do nada, partindo do zero. Eu acho que isso que foi feito com o Macris e o Duarte precisa ser feito com escala. Nós precisamos fazer isso em grande escala. Para quê? Para nós termos muita gente que tem um voto mais tradicional, que se a internet vier a ser regulada, a gente possa se recompor fazendo algum tipo de pirâmide eleitoral, nos termos em que essa pirâmide eleitoral costuma ser feita pelos parlamentares. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima de nós fazermos, a gente não pode comer mosca nisso, porque isso vai ser meio que, como é que eu vou dizer, quase que a nossa garantia de sobrevivência caso a liberdade da internet venha a desaparecer. Existe, Renato, inclusive, acho eu, uma tendência a isso ocorrer. Sabe por quê? Porque eu vejo que em vários países estão avançando legislações de regulação da internet. Quando a internet surge, assim que ela aparece, e depois, quando aparecem as redes sociais, como em todas as novas atividades humanas, uma imensa insegurança jurídica. Você tem uma imensa insegurança jurídica naquele momento que as coisas começam a aparecer. Então, não se sabe, primeiramente, quais são os efeitos, o que, que vai acontecer, quais são as regras que se pode aplicar, quais são as analogias com outros campos do direito, né, que dizem respeito a comunicações já mais tradicionais, como rádio, televisão e tal, se algumas coisas, algumas regras que estipulam o funcionamento da legislação para essas comunicações podem ser transplantadas para a internet. Então, há toda uma insegurança no primeiro momento, uma incerteza no primeiro momento, mas depois a tendência é o Estado ir regulando. Por quê? Porque o direito ele tem uma universalidade. Né? Ele busca regular todas as ações humanas. Ele permite uma margem, né, de ações que não estão sob a proteção do direito, são ações neutras de direito, mas ele busca regular as várias esferas da atuação humana. E a internet é uma dessas esferas. E vários países começam a fazer regulação. Tanto que quando os defensores desse projeto defenderam-no, eles os fizeram fazendo referência às leis da União Europeia. Olha, lá na Alemanha tem essa experiência, tal país tem essa experiência, nós estamos trazendo essas regras. Isso foi um argumento que o Orlando Silva levantou no debate dele com o Arthur. O Arthur desconstrói o argumento e diz: olha, não é bem assim, não, as leis são diferentes, essa legislação aqui é outra e tal. Mas eles fazem esse apelo. E se eles fazem esse apelo, isso mostra que nos vários países do mundo inteiro está havendo regulações. No caso dos países menos democráticos, países autoritários, essas regulações são muito pesadas. China, Rússia, Índia, em alguma medida, nesses países a regulação é bastante pesada sobre a internet. Né? Não há essa liberdade. Inclusive, a internet é vista também como um campo de batalha, né? Um campo de guerra virtual, o que eu não acho de todo errado. Eu não acho de todo errado, no sentido de que existe cyber warfare, existe guerra digital, existe guerra de propaganda, existe uso propagandístico das redes sociais para influenciar as coisas. Você teve o caso aí do Cambridge Analytica, né, que supostamente pegou
uma influência nas eleições americanas para eleger o Trump, com bots, né, com algoritmos que eram ali quebrados e propagavam mais a mensagem do Trump, menos a dos democratas. Enfim, eu não sei os detalhes disso, mas houve. Então, essas coisas existem. O problema é que, no Brasil, qualquer tipo de regulação que venha nesse sentido é uma regulação maliciosa. Nunca é uma regulação soberanista. Nunca é algo, ó, existe um interesse nacional, estamos aqui, vamos, portanto, pacificar e daí discutir uma coisa como uma coisa. Não é assim, é sempre o seguinte: eu não quero saber da direita, eu quero que a direita cale a boca e vamos passar uma legislação que deixe esses caras quietos. Essa é a filosofia, vocês sabem disso. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.